mundo fala, e é verdade, né, que a musculação é um dos principais e fundamentais atividades para qualquer tipo de situação. Uhum. E é mesmo. Tanto para atletas que querem alta performance. Você possa imaginar, a musculação vai ser carro-chefe. Mas aí a pessoa fala, então eu vou fazer musculação, mas ela não gosta de musculação. Ou ela não gosta da academia, estar no ambiente da academia. Né? Então ela vai iniciar e não vai ter continuidade. Então não vai ter um engajamento naquela atividade. Né? Então aí já não tem muito sentido. Então comece primeiro procurando uma atividade em que você sinta prazer, você goste. Que simpatize, pelo menos. Simpatize. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Deixa eu ver se o meu microfone está ligado. Para mais uma live aqui nas redes sociais da DigiExer para falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, exercício, alimentação, tudo que traz conforto e melhor qualidade de vida para você. A plataforma digital da DigiExer serve para você procurar um profissional da melhor qualidade perto da sua casa, num horário que fica adequado para você. Tem diversas modalidades, então não deixa de procurar, de pesquisar. Facilita a vida, não facilita, Sérgio? Certamente. Sérgio, agradeço a presença, muito obrigado por vir. O Sérgio já era para ter aparecido aqui há muito tempo. Conheço o Sérgio há muitos anos. Na época que eu conheci o Sérgio, ele já prescrevia exercício em pergaminho. Quase isso. Ele tinha quando eu conheci ele em 2002, ele já tinha 56 anos, mais ou menos. E aí, Sérgio? Faz um tempinho, né? Uma boa experiência, né? Grande experiência. Tá aí um dos caras... Trabalhamos juntos por muito tempo. Um dos caras que eu considero mais inteligentes na educação física. Esse cara é um cara que estuda. Você pega livro dele, tá tudo rabiscado, questionando e tudo. É impressionante. Sérgio, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você aí, Sérgio. Então, agradeço exageros à parte do professor, né, nos elogios aí. Mas a gente já se conhece já há muito tempo, né? Foi meu estagiário, inclusive participou de algumas experiências. Sim. Né? Várias. E me formei pela PUC já há muito tempo, né? E desde cedo já, desde o primeiro ano trabalhando já em academia, e a gente foi se aperfeiçoando, a gente foi fazendo alguns estudos, né? E cada vez mais correndo em busca de conhecimento, né? Até estar aqui, né? Nessa grande plataforma da DigiExer, agradecido pelo convite, né? Eu que sou muito grato por estar participando desse momento, dessa empresa que, podem ter certeza, fará a diferença em relação à busca, né, de profissionais para as diferentes atividades relacionadas ao movimento. É isso aí, lá a gente já tem pilates, crossfit, jiu-jitsu, personal trainer, ciclismo indoor, então são várias modalidades. Então. E daí, entrando nessas questões de várias modalidades, a gente entra na questão do que é o sedentarismo, o que fazer para sair do sedentarismo. Vamos tirar esse povo do sofá? Essa é a ideia, né, professor? Inclusive, parece que cai sempre numa mesma conversa, né? Uma retórica já muito repetitiva, meio clichê, né? Mas fundamental, né? Sempre alertar e estar renovando, né? O convite para as pessoas praticarem o movimento. Né? Porque hoje grande parte da população, e não só brasileira, mas mundial, né, tem praticamente ao longo do dia um comportamento sedentário. Né? Então a gente tem que prestar atenção, quando fala no sedentarismo, na verdade a gente está relacionando ao comportamento predominante, né, que nós desenvolvemos ao longo de um determinado período de tempo. Né? Então, assim, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu e você estamos num comportamento sedentário. Né? Isso não quer dizer que a gente seja inativo, né, fisicamente. Só que tem essa relação, quanto mais tempo durante o meu dia, durante a minha semana, durante o meu mês, durante o ano, eu passe com comportamento sedentário, né, então eu vou ser uma pessoa muito mais inativa fisicamente. Né?
Então, qual que é o grande segredo? É durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, eu buscar alternativas para compensar e sair, ou ter menos tempo de comportamento sedentário. Vamos frisar alguns comportamentos sedentários? Então, ficar deitado, ficar sentado. Ficar sentado, né? Então, hoje em dia, grande parte da população trabalha como? Sentado, né? Então, essa é interessante, né? Porque, então, já que estamos falando do sedentarismo, então vamos voltar um pouco no tempo, né? Um pouquinho, lá na era neolítica. Só um pouquinho. Então, naqueles tempos primórdios, né, da humanidade, né, como é que os caras iam atrás do alimento? Os caras iam atrás na unha, né? Então tinham que caçar e tinham que coletar era na unha. Então a maior parte do tempo eles tinham que estar em movimento para uma questão de sobrevivência. Senão os caras morriam. Hoje está tudo na mão. Então, aí o tempo foi passando, aí alguém teve a ideia lá desses camaradas aí, viu que de repente uma pedra lascada, né, fazer uma ponta lá e podia perfurar alguma coisa. Falou, opa, isso aí já começa a facilitar o trabalho. Então, ao invés de caçar na unha, agora eu vou na lança. Lançar alguma coisa. Vou lançar e facilitou o trabalho. Não precisa correr tanto. Não precisa correr tanto, exatamente. Então, já começou a ter um comportamento no seu dia um pouco mais sedentário, menos ativo do que tinha. Aí o tempo foi passando e alguém descobriu lá pelas tantas que se ele jogasse umas sementinhas no chão, né, começava a nascer alimento. Ficava escondido ali só esperando. E também começou a produzir ali o seu próprio alimento, né? A sementinha crescia, desenvolvia e dava comida. Aí eu falei, bom, então agora eu não preciso mais sair atrás do alimento. O alimento está na mão, né? Tá? Então foi a questão da revolução, a primeira grande revolução, né? Que é a Revolução Agrícola. Né? E isso nem tem tanto tempo, né? Essa primeira grande revolução, alguns autores situam lá na história entre 15 e 20 mil anos, né? Então, quer dizer, 15 e 20 mil anos de processo evolutivo, né? Historicamente não é nada. Né? Então, nesse tempo todo, nem deu muito tempo do nosso organismo se adaptar ainda a essa condição, dessa nova situação, né, de comportamento. Então, agora está na mão, porque agora o planto eu pego ali, já está na mão. Aí veio, passando um pouco mais de tempo, veio uma outra grande revolução, que é a Revolução Industrial. Né? Então, agora já foi mais um passo para o sedentarismo. Mais um passo para comportamentos sedentários. Estou ficando cada vez mais inativo. Né? Aí, no passo da Revolução Industrial, junto com ela, veio a Revolução Tecnológica. Agora acabou de ver. Tudo na mão, né? E a Revolução Digital agora. Vou pedir uma comida. Então, tudo na mão, né? Então, fica muito mais confortável, muito mais fácil. E como lá no nosso sistema límbico, lá, a gente tem uma instruçãozinha para economizar energia. Então, todas as facilidades de economizar energia, a gente passa uma parte do tempo em comportamentos sedentários. E é muito mais fácil encostar no barranco, né? Muito mais fácil ficar... Muito mais fácil ficar aqui conversando com vocês e com eles do que estar lá na academia dando aula e fazendo o peso lá para outra, não é? Então, lógico, e a gente tem que entender essa situação, né, e até a dificuldade que as pessoas têm em dar o primeiro passo para sair do comportamento sedentário. Né, falando em sair do comportamento, como que a gente sai desse comportamento, então? Você acha que é através do exercício físico, das atividades físicas, ou através dos pequenos hábitos, das mudanças, ou uma soma de fatores? Então, tudo isso junto, né, professor? Agora, assim, vamos facilitar as coisas, né? Então, vamos usar a metodologia didática, né? Do mais fácil para o mais difícil, né? Do menor para o maior. Então, para quem está mesmo nessa condição de predominância, né, de comportamento sedentário, tá com um nível de atividade física muito baixo, então é mais fácil o quê? Hábitos primeiro, né? Então, vamos nos hábitos, né? Então, para você sair, né, desse comportamento sedentário, então começar algumas mudanças pequenas no seu dia a dia. Micro hábitos. Né? Então, pode parecer que não é nada, mas no final das contas faz a diferença. Então, por exemplo, eu preciso mudar o canal da televisão, deixo o controle remoto de lado. Perfeito. Deixo. Eu vou lá no botãozinho. Hoje em dia é até difícil, outro dia me bati para achar o botão da televisão para mudar, porque o controle não estava funcionando. Está escondido. E você não acha, bicho? Tem que tirar a televisão do lugar. Os caras já fizeram uma coisa assim para ficar difícil. É mais fácil usar o controle remoto do que você encontrar o botão de muda. Então faz o seguinte, deixa o controle perto da TV. Perto da TV. Não fica na mão. Aí tem que sair, né? Então, uma jarra de água. Jarra de água. Eu tenho que tomar água, deixa lá na cozinha. Lá na geladeira. Então, vai buscar.
as compras, né? Então, para pequenas compras, lógico, quando você vai fazer compras maiores, né? Não tem como. Não tem como. Você vai de carro, você usa o Uber, enfim. Mas para pequenas compras, principalmente mais próximas da sua casa, vai a pé. Né? Então, use os deslocamentos a pé. Trocar o elevador pela escada. Trocar o elevador pela escada, a escada rolante também. Se possível, não ir para o trabalho de carro, se for perto o suficiente para ir a pé. Para ir a pé. Quem gosta de pedalar, uma oportunidade também é usar a bicicleta. Até hoje estamos num processo aí de grande incentivo de mudança de modal, né? Então, a galera está incentivando aí o pessoal a andar mais de bicicleta, né? Isso é como exemplo, alguns países europeus lá onde a galera pouco usa o transporte individual, né? E usa mais o transporte coletivo. E mesmo para usar o transporte coletivo, aí você precisa se deslocar, você tem que sair da sua casa para ir a um ponto de ônibus ou a um ponto de metrô, né? Então, você não sai da garagem já automatizado, né? Então, essas pequenas mudanças faz a diferença, né? Faz a diferença. Vai passear com seu pet. Então, assim, de repente gosta de cachorrinho, gatinho, tem em casa, você vai ter que dar atenção, você vai ter que brincar, vai ter que caminhar, né? A própria, os casais, né? Passear de mão dada, voltar a passear de mão dada. Então, exatamente. Tava aí o dia dos namorados, pega e vai dar um passeio, né? Quando eu vejo senhores assim andando na cidade, eu falo, deve estar medindo rua. Para não ficar em casa levando o sermão da esposa, tá medindo rua. Sai de casa. Né? É isso. Você tem um dia de limpeza, né? Principalmente. Não vai me pisar no chão molhado lá que vai dar problema. Vai dar problema. Outras coisas, né? Essas atividades também domésticas também podem fazer grande diferença, né? Então, você fazer a arrumação da sua casa, se você mora em casa que tenha terreno, né? Não mora no apartamento, mesmo no apartamento hoje em dia já tem jardins ou hortas, né? Horizontais. Então, cuidar de horta, cuidar do jardim, né? Tudo isso aí já vai contribui muito, né? Então, pela atual situação que nós estamos hoje, né? Porque até trouxe alguns números aqui, né, professor? Né? Até para alertar a galera, porque eu trouxe porque eu não sou muito bom em números, nunca fui, né? Até o meu celular, eu nem sei o número do meu celular de cor. Eu não ligo para mim mesmo também, né? Então, eu não estou sabendo o número do celular. Não é obrigado. Não fui obrigado a saber. Então, tem assim, por exemplo, até chega a ser um pouco assustador, né? Porque quando a gente vai olhar, a gente pensa que estamos numa situação, eu imaginava que não era tão crítico assim, né? Mas mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Então, isso é um dado bastante... Problema grande. Bastante alto, né? E grande parte desses problemas tem a ver justamente com os comportamentos sedentários, né? E dessa população, 20% é obesa, né? Já teve aqui já o nosso colega aí, o Diogo, que falou um pouco sobre essa questão, né? Mas aí tem dados ainda mais preocupantes que aí você pega os jovens, né? Então, estão ainda num nível muito maior de sobrepeso do que os adultos, né? A tecnologia, então, a diminuição das aulas nas escolas e até a falta de incentivo dos pais, né? Para quem é pai e mãe, né? Tem que tomar esse cuidado, tem né? que ter o exemplo, na realidade. Né? Se quer um filho ativo fisicamente... O exemplo e também um pouco de comando, né, professor? Comando, né? Então, assim, o filho... muito mais arrastado pelos exemplos, mas você também tem que dar o comando, né? Então, tirar um pouco da tela, tirar um pouco do computador, né? Ir lá para o parque, fazer algum tipo de atividade física, né? Ou até um exercício físico. Você comentou da atividade física e do exercício físico, né? Então, tem algumas diferenças, né? Mas o importante é estar em movimento, tá? Então, o movimento que é importante, então, sair do comportamento sedentário. Esse pontapé inicial, né? Pontapé inicial. Eu acho que gradativamente a pessoa vai tendendo a buscar um exercício prescrito, programado ali, né? Mas a melhor estratégia, eu acredito que seja micro hábitos e atividades físicas. Porque assim, eu vi foi ontem dando uma revisada em alguns estudos, encontrei um bastante interessante, até mandei para você lá, que assim, a maioria das pessoas, na verdade, elas têm consciência dos riscos do sedentarismo. A grande maioria tem a consciência, são cientes dos problemas de estar em um comportamento sedentário. Até porque a informação está na palma da mão. Tá na mão, né? Então, assim, o que falta para essa galera, então, sabendo do risco, né, iniciar esse projeto, né, para sair do sedentarismo, sair do comportamento sedentário. Aí tem uma situação bastante interessante que até os coaches, você sabe muito mais do que eu, né? Que é a questão do propósito. Né? Então, assim, eu tenho que, primeiro, ter um propósito. Né? Então, eu vou ser o que que eu
projeto, o que eu crio como meta, né? Isso aí ajuda bastante, né? Para começar, para iniciar esse processo. Então, tem um propósito. Agora, qual propósito? Aí é você que tem que saber. Você vai ter que decidir qual que é o teu propósito, né? Então, esse é um fator fundamental. Porque o exercício traz diversos benefícios. Então, basta você escolher, você não precisa de vários. Basta você escolher um, o resto vai melhorar consequentemente. Perfeito. Né? Mas basta escolher um e sair do sofá. Sérgio, então beleza. A gente escolheu sair do sedentarismo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Para fazer um exercício o exercício físico mesmo, prescrito, é fazer um check-up? Então, principalmente, população já acima de 35, 40 anos, né? Principalmente, e que não esteja vinculado em algum tipo de atividade, né? Também se já tem algum problema já pré-definido lá, né? Alguma doença. Então, é fundamental procurar um médico, né? Para ver se está tudo certinho, para poder se engajar numa atividade física ou num processo, principalmente de exercício físico, né? É por isso que os estabelecimentos normalmente exigem um atestado médico liberatório. Então não né? fique bravo com o atestado médico, para segurança, exatamente, para segurança. Daí, como escolher a atividade física para o objetivo ali? Como que ela pode dar esse pontapé inicial na escolha? Então, essa é também uma pergunta interessante, né? Porque cada um vai ter que descobrir qual é a sua preferência. Testando, né? Assim, o que eu gosto de fazer? Porque tem a questão que a gente chama de engajamento, né? E continuidade. Então, assim, todo mundo fala, e é verdade, né? Que a musculação é um dos principais e fundamentais atividades para qualquer tipo de situação. Uhum. E é mesmo. Tanto para atletas que querem alta performance. Você possa imaginar, a musculação vai ser carro-chefe. Mas aí a pessoa fala, então eu vou fazer musculação, mas ela não gosta de musculação. Ou ela não gosta da academia, de estar no ambiente da academia. Né? Então ela vai iniciar e não vai ter continuidade. Então não vai ter um engajamento naquela atividade. Né? Então aí já não tem muito sentido. Então comece primeiro procurando uma atividade em que você sinta prazer, você goste. Que simpatize, pelo menos. Simpatize. Eu nunca fiz tal coisa. Mas a pessoa gosta de dançar. Comece com a dança. Pode ser feito em casa mesmo, né? De repente, ou procure um grupo de dança, né? Dança de salão. Comece com... Gosto de caminhar. Vai sair para caminhar, vai no parque, né? Vai dar sua caminhada. Gosto de pedalar, vai pedalar. Quando eu era criança eu nadava. Vai procurar uma natação. Então, procure uma atividade que você sinta prazer. Primeiro passo. E depois que você começa a engajar na atividade, isso não acontece naturalmente, você vai querendo um pouco mais. Aí, agora eu já estou, né, numa condição de aptidão física um pouco melhor, agora eu acho que eu consigo ir para a academia, eu consigo fazer uma musculação e não vou ter problema. Já estou engajado numa outra atividade. Porque ela começa a se interessar para ter mais resultado. Como é que eu vou ter mais resultado nessa atividade? Perfeito. Fazendo a musculação que você não gosta de fazer, mas vai ter mais resultado. Dá para fazer atividade física ou exercício em casa? Tivemos uma experiência bastante interessante durante a pandemia, né? Pois é. Inclusive, muitos profissionais alavancaram seus negócios orientando a galera, né, na pandemia, fazendo atividade em casa. Então, sim, dá. E muita gente iniciou, né, com algum tipo de movimento nesse período da pandemia. Até por medo, inclusive. Então, é aí que eu ia falar, despertou, né? E a gente percebe isso até na academia, a quantidade do público idoso que começou a vir para a academia, cara. Né? Como era antes da pandemia, pré-pandemia e pós-pandemia. Né? Deu um saltinho legal, sim. Tem muito mais pessoas procurando. Em casa é uma excelente opção para iniciar. Então, algumas pessoas têm um pouco de receio ou até vergonha, né? Não gosta muito de estar em público, né? Então, tem a opção de fazer exercício em casa. Até tem a facilidade hoje que tem plataformas online aí, que fornecem serviço. Só tem que tomar cuidado, né, professor? Para escolher uma plataforma onde consiga fazer uma adaptação para a sua realidade. Sim. Né? Que tem muita picaretagem, a gente sabe disso. Sim. Né? Prometendo aí maravilhas em tanto período e em casa sem a devida estrutura, sem a devida orientação. Devida orientação adequada para cada tipo de perfil, né? Escolher um bom profissional. E por isso mesmo a DigiExer vai contribuir aí com essa questão, né? Quando aumentar o estímulo? A pessoa lá já começou a fazer exercício físico, já está
começando a se preocupar em melhorar a performance naquilo que ela escolheu, como que a pessoa consegue perceber que ela tem que aumentar o estímulo ali, que tem que aumentar o volume do treino? Então aí a gente já está entrando numa situação que o indivíduo ele já saiu da condição, ele já não tem um comportamento predominantemente sedentário ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então ele já está num processo onde a sua aptidão física está sendo aprimorada. E dentro da aptidão física você tem diversos componentes, né? Então, não é o caso aqui de comentar agora sobre isso, né? Porque ia levar um tempo, mas é natural que com o processo, né, do movimento, ele vai sentindo mais facilidade para desenvolver esta ou aquela atividade, né? As atividades diárias ali. Para facilitar, né, professor? Então, assim, tem um mecanismo de controle que, inclusive, é fundamentado e é reconhecido até pela ciência, né, que é uma percepção subjetiva, né, que tem uma escalinha lá de 0 a 10, né? Então, a pessoa faz lá, estou subindo a escada e tá nessa escalinha, o 0 seria o mais fácil e o 10 seria o mais difícil. O pessoal pode pesquisar, inclusive, sobre essa escala, né? Tem facinho na internet, tem facinho, escala de Borg. Escala de Borg. Então, isso já não era lançamento na tua época, né? Pô, nossa, minha escala de Borg basicamente isso, né? Porque era o mais fácil. E é isso até hoje que dá para usar como controle, né? Então, se você está ali num nível, você subiu a escada, e para essa subida de escada, você avaliou que o nível está ali 4, 5, 6, está começando a ficar fácil, né? Então, você pode subir um pouquinho mais rápido. Ou estimula, em vez de subir 2 lances, vou subir 3. Então, esteja ali no 7, no 7 e 8, né? Até o moderado ao forte, né? Acima do 8 você já estaria num nível intenso, que não é o caso aqui agora, né? Então, ele pode graduar em cima da escalinha de Borg. Tá? E outro sistema também interessante é através da fala. Também funciona e também é válido. Começou a ficar... Então, se eu, durante a minha atividade, eu converso tranquilamente, estou conversando aqui sem problema nenhum durante alguma atividade, é porque está fácil. Agora a moda tem que falar assim que o treino está fofo. Está fofo. Então, o treino está fofo. Se durante o treino, né, durante a atividade, durante o movimento, eu falo com algum grau, uma certa dificuldade, com pouca dificuldade, né, então ele está moderado. Se durante o exercício eu falo com muita dificuldade, ele está forte. Se durante o exercício eu não falo, é que está intenso. Então, opa, tem que baixar. Então, se eu não falar durante o exercício é um sinal de que está muito forte, no meu caso, né? A gente está num processo de evolução. Não estamos lá num cara altamente treinado e nem atleta, né? Não, então, no meu caso. Então, tem que ficar nesse nível onde eu fale com alguma dificuldade ou fale com dificuldade. Então, estando nessa escala, beleza. Se não tiver, se tiver abaixo disso, eu preciso aumentar o estímulo. Então pesquisa lá, escala de Borg. Serve, é interessante, vale a pena ter essa escalinha lá e utilizar. Perfeito. Para saber como evoluir. Como administrar a falta de tempo? Muitas pessoas dão desculpa que não tem tempo para fazer exercício físico. Eu acho que isso é balela. Se não tiver meia hora para fazer um pouco de exercício físico todo dia, tem que rever tudo. Então, a gente tem que usar um pouco da matemática, né? Por exemplo, o dia tem 24 horas. Vamos tirar 8 horas que a gente usa para dormir. Sobram 16. Eu trabalho 8, tá? Então sobra 8. Então, vamos exagerar que você use 3 horas para se alimentar. Das refeições de manhã, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Então, 3 horas. Sobram 5 horas. Atenção para a família. Então, mas nas 5 horas a atenção para a família pode estar, inclusive, vinculado. Né? Pode ir junto, inclusive. Né? Então, sim, atenção para a família, na verdade, não é isso. Você pode usar, inclusive, esse momento de atenção para a família para fazer o movimento junto com ela. Né? Pode estudar numa bicicleta. Então, pedalandinha ali. Exatamente. Eu acompanho um camarada, o professor lá, que ele faz essas orientações pedalando. Né? Ele está orientando. Bem devagar, mas está orientando. Sabe quem é, né? Ele vai bem devagar, está orientando a galera, mas está pedalando. Sim. Né? Então está em atividade. Então ainda só com 5 horas, né, bicho? Tem 5 horas aí. Daí vai dar uma olhada para ver quanto tempo fica nas redes sociais todo dia, vendo piada ali. Então, aí já tem um movimento aí para, inclusive, abolir as redes sociais, né? Então, vai ser um problema mesmo. Só que a gente não vai mais se comunicar. Fazer caminhada já é um bom começo? Só uma caminhadinha? Né? Então, já falamos nisso, né? Logo no começo lá, é excelente, né? Então, começar a caminhada é uma
começar com uma caminhada é uma alternativa, uma estratégia bastante viável e segura. Para todos. Né? Segura para todos, para todos, para todos. Obviamente, a gente não está levando em consideração, obviamente, os portadores. Aí seria outro nível de conversação com os portadores de necessidades especiais, né? Mas que eles muitas vezes fazem mais movimento do que a pessoa que não tem essa dificuldade. Então, frisando, começar com a caminhada. A caminhada não vai... Tem muita gente que faz caminhada. Não, mas eu já faço caminhada. Não preciso fazer musculação, não preciso fazer pilates, não preciso fazer outra atividade, só faz caminhada. Tem que fazer um trabalho de fortalecimento, né? Então, só para em relação à caminhada, professor, aí só para uma questão de número, né? Então, eu trouxe aqui minha colinha, que senão, para não ter problema. Pode aproximar aí, se não conseguir... O óculos fica vai legal. Colocar o óculos na ponta do nariz, assim, para ficar legal. Então, olha só, falou das caminhadas, mas aí a gente pode envolver qualquer tipo de caminhada, qualquer tipo de passos que você der durante o dia. Né? E tem aplicativos hoje aí, facinho, você baixa, para fazer a contagem do número de passos. Tem relógio barato hoje em dia. Então, relógio que faz a contagem do nível de passo, do número de passos. Então, você pode usar esse aplicativo para criar umas metas, né? Então, assim, se você durante o dia, no final do dia lá, você contabilizou 5.000 passos, por exemplo, está faltando um passo. 5.000 é pouco. 5.000 é pouco. Então, tem que começar a andar mais. Né? Você está ainda num processo aí de inatividade física. 5.000 passos não é estímulo suficiente para você sair dessa condição. Né? Se você consegue dar 7.000 passos no dia, você já está entrando, já é pouco ativo. Já está entrando num processo. Então, dá para começar por aí. Né? Então, estabelecer pelo menos 7.000 passos eu tenho que fazer durante o dia. Então, eu vou ter que usar menos o carro. Isso de segunda a segunda. Vou ter que usar menos o carro, vou ter que usar menos elevador, usar menos escada rolante, né? Até 10.000 passos, você aí já está num processo já de moderado, né? Para ativo, né? Então, depois dos 7.000, você avança para 10. Né? Depois do 10, você vai lá para até 12.500 acima disso, que daí já é ativo e muito ativo, né? Acima de 12.500 passos já é uma pessoa muito ativa. Então, essa é uma estratégia também, você definir, baixa lá, pega no celular, que não tem um reloginho, tem alguns celulares que já tem o acelerômetro lá, né? Pelo GPS ali. Já dá o número de passos que você fez no dia. Então, você pode fazer esse controle pelo número de passos que você faz ao longo do dia. Não vai tentar já chegar nos 12.000 uma vez só. Traça metas menores para você conseguir cumprir aquelas metas. Metas menores. Isso aí. Então, caminhada já é um bom começo. Excelente. Investimento. Excelente. Zero. Um tênis ali, confortável. Para começar. Não precisa ser nada... Até porque você não... Nessa situação, no número de passos, a gente tá determinando que o cara vai para o trabalho, de repente ele tá de terno, gravata, tem que estar de sapato, né? Então ele vai andando, vai contabilizar. Vai contabilizar. Né? Então, necessariamente, não precisa só do tênis naquele momento. Durante o dia, ele vai fazer atividade lá no escritório, ele vai pegar o elevador para ir no andar de baixo, ou vai de escada, né? E sobe também. Então, aí, tudo isso vai contabilizando. Né? Então, necessariamente, não precisa do tênis nesse momento, né? Como saber se a pessoa está sedentária ou não? Entra nessa questão dos passos. Então, essa é uma alternativa, né? Agora, sim, isso é muito... Se você passa a maior parte do tempo, né, na posição sentada, sai do trabalho e vai para casa e fica deitado, né, assistindo televisão. Né? Então, você larga assim. Você está numa condição de sedentarismo. Mas essa situação de marcar os passos é um fator interessante que te dá já essa noção de fazer se você está com mais comportamento sedentário ou com mais comportamento ativo. Aquela prática esportiva apenas no final de semana é uma prática saudável? Vamos falar dos boleiros do final de semana. Aquele cara que joga futebol uma vez na semana. Daí pega outros exemplos de outras modalidades. Enfim, eu só corro uma vez por semana. Só tenho tempo para correr no domingo. O que a gente pode falar para essa pessoa? Então, até porque nessa situação, a gente tem que até entender tudo isso, né? Dessa questão do sedentarismo. O próprio meio ambiente, né, hoje que nós vivemos, conspira para a gente ser sedentário mesmo, né? Então, assim, a gente também não pode culpar essa pessoa que, de repente, tem só o final de semana, né, e ela resolve fazer atividade no final de semana, só que a gente tem que alertar,
No primeiro dia de faculdade, a gente teve um evento, uma palestra inaugural, e quem foi dar a palestra para nós... Você lembra disso? Primeiro dia de faculdade. Foi marcante essa palestra, porque foi com o grande professor Tubino, já falecido. O Tubino era um entusiasta, né, do professor das atividades aeróbicas também, né, estudioso, sempre foi, e falava muito do Dr. Kenneth Cooper, que foi o precursor da atividade do Cooper, né, da corridinha e tal, e nos anos 70 ficou muito famoso isso aí. E o Tubino comentou, né, sobre uma atividade, uma palestra que o Kenneth Cooper estava fazendo em algum lugar. Alguém da plateia perguntou justamente isso para o cara, o Dr. Kenneth Cooper. Doutor, o que o senhor acha daquele praticante do final de semana? A resposta do Dr. Kenneth Cooper. Então, o que eu acho, eu não sei. Eu só sei que ele vai morrer no final de semana. Então, a galera que está nessa tem que estar ciente que o risco que está correndo. Se eu sou inativo, né, se eu tenho um comportamento durante a semana basicamente sedentário, eu vou fazer só a minha corridinha no final de semana, vou fazer o meu jogo de futebol no final de semana, a minha atividade esportiva no final de semana, eu tenho que estar ciente que bem provável vai ter algum tipo de problema uma hora dessa. Né? Então, não é legal. Por isso que acontece. Então, não é legal você fazer uma atividade só, uma atividade muito intensa, né, que acaba sendo intensa, porque você vai fazer um tempo mais prolongado. O intervalo é muito longo, né? Então, para ir aumentando a aptidão física ali. Até porque se a gente for pensar nessa questão, né, o que a Organização Mundial da Saúde e diversos institutos, organizações e colégios pelo mundo colocam, né, como o ideal, né, seriam pelo menos 150 minutos por semana para atividades moderadas. Então, dentro da escalinha que a gente fez lá, escalinha de Borg, ou pelo falar, tem que estar naquele nível lá, moderado, 150 minutos por semana. Vamos colocar assim, 5 dias que treine, que a gente faça algum tipo de atividade moderada na semana, para ficar fácil a conta. Então são 5 vezes 3, né? 30 minutos por cada dia de 5, né? 150 no total. No total, meia hora de atividade em cada um dos 5 dias. Meia hora de atividade, né? Então, meia hora de atividade moderada, né? Se eu vou fazer no final de semana, então para eu entrar nessa condição, eu tenho que fazer 150 minutos de atividade moderada num dia só. Só que eu estou sem condição de fazer. Você não vai fazer 150 minutos num dia só. E se fizer, vai correr risco de se machucar, de se estourar, de se lesionar, até ele morrer. É melhor dividir. Então, tem que dividir. Então, meia hora, mas meia hora é muito. Tá, então vai para 6, vai para 7. 7 vai dar 22 minutos de atividade por dia. 7 dias da semana, 22 minutos. Então vamos pegar... Não precisa ser contínuo, professor. Pode ser parcelado. Então, assim, se eu fizer todo dia 22 minutos, posso fazer 10 minutos... Pouquíssimo tempo. Posso fazer 12 minutos de manhã e 10 no final da tarde? Tá valendo. Ó, então você que joga futebol só de final de semana, porque tua esposa deixa você jogar uma vez na semana só, você vai argumentar com ela que você tem que jogar 3 vezes na semana. Porque se você jogar uma, você corre o risco de infartar no campo. Boa ideia. Então... Boa ideia. Eu tinha pensado nisso, professor. Você viu? Você tem autorização para jogar uma vez na semana ou nem isso você tem mais? Então, ó, chega lá para tua esposa, só tô praticando uma vez, os professores lá falaram que tem que praticar 3 vezes futebol. Não deixem de fazer isso. Estratégia boa. Né? Boa estratégia. Boa saída. Então, dividam o seu treino, não fica fazendo esse tipo de coisa só uma vez na semana. Você precisa melhorar a sua aptidão física para ficar saudável. 150 minutos por semana. Divide da forma que você quiser. 150 minutos por semana, para sair do sedentarismo. Para sair, né, do comportamento sedentário. Para começar a colher os benefícios nos níveis de aptidão física, né? Aí você vai melhorando, vai se aprimorando. Sim. E lá na frente você até consegue diminuir o tempo, porque daí como você vai estar melhor condicionado, aí você pode diminuir para 75 minutos intenso, e não 150. Aí você já está num padrão de aptidão melhor. Se estiver ocupando muito tempo, você diminui para 70. Melhorou 75. A condição física. Metade do tempo. Podemos dizer que a atividade física é uma necessidade vital, uma obrigação? Então, Para alguns, isso vai ser meio cruel, mas assim, o corpo humano, nós somos seres animais, não somos vegetais, né? Então, animal, então nós temos nossos apêndices esqueléticos, aí, os braços e as pernas, que têm articulações, que fazem movimento, então a gente foi construído para o movimento, né? E por conta da sobrevivência, a gente precisa de movimento para estar vivo. Então, na verdade, o movimento é uma necessidade vital. Então, é uma obrigação. Você é obrigado a comer todo dia para não morrer, professor?
Sou. Então, para não morrer, Sim. você é obrigado a respirar para não morrer? Sim, tem que respirar, né? Você é obrigado a dormir para não Perfeito. morrer? Né? Então, assim, Traduzindo, tem que tomar água para não morrer? é que exercício físico é que nem tomar água, comer e dormir. Exatamente, é igual. Tomar banho, higiene, exercício. Tem que fazer, tem que fazer. Não tem jeito. Não tem alternativa, galera, tem que fazer. Na realidade, assim, se você não investir no exercício físico agora, você vai pagar a conta lá na frente. E essa conta pode ser... você pode antecipar a sua morte, você não vai pagar lá na frente. Daí você vai pagar e tem até aqueles cálculos lá, né? Quem faz exercício físico, quem está ativo sim, fisicamente e tal, vai aumentando... É que não é que aumenta, né? Na verdade, você usa o seu próprio potencial já genético, que a gente acaba perdendo esse potencial por conta dessas situações todas que a gente comentou. Você acaba tendo um potencial menor de vida, você tem um comportamento inativo. É até interessante, né? Vamos até eu já fiz um artigo, a questão é esse de aumentar, que a atividade física ela produz uma enziminha lá, né? No nosso código genético, lá no DNA. O DNA ele tem no finalzinho ele tem essa pontinha aqui que que protege, esqueci o nome, mas lá isso aqui da ponta do tênis, do cadarço. Mas lá na hélicezinha lá é telômero. Eu falei que o Sérgio era um dos caras mais inteligentes que eu conheço da educação física. Ó. Então, e lá na hélicezinha, telômeros, né? E com o passar vai replicando, esse telômero, que é o DNA vai se replicando, né? Então, tipo xerox, né? Do original, xerox, lá no final você vai tirando o xerox e já vai estar quase apagado. Então, também o telômero vai diminuindo. E lá em 2009, lá, uma cientista mulher, inclusive, descobriu a tal da telomerase, que é uma enzima que ela é muito aumentada pelo exercício, pela atividade física, pelo movimento. Muito aumentada. E a telomerase, ela protege o telômero. Então, ele, ao invés de diminuir muito rápido, você demora mais para ele ir perdendo. E quando ele reduz completamente, você desestrutura toda a cadeia do DNA, então as replicações ficam mais inviáveis e você envelhece mais rápido. No final, você envelhece mais rápido. Tá? Então, você acaba envelhecendo muito mais rápido e acaba morrendo mais rápido. É como se fosse o pavio de uma vela. Exatamente. Tacou fogo. Vai diminuindo. E vai acontecer, só que o movimento estimula a produção da telomerase, e a telomerase protege o telômero. Então, essas replicações, né, do código genético ficam mais fiéis, demora mais para desgastar, você envelhece, demora mais para entrar na senilidade, né, para processo de envelhecimento. E tem aquelas questões também que pessoas ativas, fisicamente bem condicionadas, com bastante massa muscular, por exemplo, se recuperam mais numa cirurgia, em caso de um acidente, ou você vai parar numa UTI. Às vezes acaba salvando vidas por conta dessa condição de força e de massa muscular, né? Certamente. Olha que importante. Então, não é só a estética. Não é só a saúde do dia agora. É você prevenir problemas que podem acontecer em pouco tempo. Perfeito. Essa saída do sedentarismo ali contribui para a saúde mental? Então, ultimamente o pessoal tem feito muito estudo, né, em cima dessa questão de atividade física, exercício, movimento e saúde mental, né? E uma das últimas descobertas aí, né, então eu queria falar sobre isso, né, que até um tempo atrás, né, pelo menos na minha época lá da faculdade, a gente falava assim, né, que o neurônio não se regenera. Né, danificou o neurônio, já era, bicho, acabou. Tem neurônio lá, já tá, pode descontar que não tem mais jeito, né? Mas aí estudo vai, estudo vem, né, a ciência vai evoluindo, a ciência não é exata. Sim. A ciência ela sempre é evolutiva, ela vai transformando, reformando e descobrindo novas situações. Na minha época, você não podia comer ovo todo dia. Não, já mudou muita coisa na educação física. Agora, ovo tem que comer todo dia. Né? Então, a ciência dizia que o ovo aumentava o colesterol, o ovo não aumenta o colesterol. Então, assim, essas questões todas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? de acreditar piamente numa informação que a ciência diz hoje, mas ela está evoluindo, né? E muito rápido. E rápido. Então, essa questão do neurônio é interessante porque hoje sabe-se que existem algumas situações onde o nosso neurônio ele pode se regenerar e até acontecer neurogênese, então formação de novos neurônios no cérebro.
Mas para que isso aconteça, precisa o quê? Precisa de alguns fatores. Entra aí um estilo, um modo de vida, diversos fatores entram aí, mas se sabe que o mais importante está relacionado a um hormônio que vai sinalizar lá no cérebro a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um fator protetor dos neurônios e indutor de novas sinapses e formação de novos neurônios lá no cérebro. E quem que estimula a BDNF? A irisina. E onde que está a irisina? É um hormônio fabricado pelo músculo em movimento. Então, quando eu coloco o músculo em movimento, eu produzo a irisina. No meu tempo também a gente achava que o hormônio era só produzido pelo sistema endócrino, né? Eram só as glândulas lá que produziam hormônios, né? Hoje sabe-se que o intestino produz hormônio, o músculo produz hormônio, né? Então tem diversos outros órgãos que produzem hormônios. E um dos maiores produtores de hormônios, por incrível que pareça, são os músculos, né? Inclusive algumas miocinas importantes, e entre elas a irisina, que vai auxiliar lá, vai induzir, né, a produção desse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, que induz a formação e proteção de novos neurônios. Então, ajuda na saúde mental? Sim, ajuda na saúde mental. E muito. No Alzheimer, na demência, né? Até na criatividade, em questões, né, de insights, né? Então, às vezes, depois de uma atividade física, o cara está com problema, ele vai fazer uma atividade física lá e, de repente, por que não pensei nisso antes, né? Então, justamente essa arejada que deu no cérebro, né? Ajuda a raciocinar. Ajuda a raciocinar. É isso aí, isso aí. Então, ajuda sim a atividade física, o movimento na saúde mental. Olha como é um investimento. É um investimento. Chegou na idade lá, na melhor idade, não sei se você pode falar isso agora também, porque vai saber se pode falar melhor idade, não pode falar nada hoje em dia, mas chegou na vida pós 80, vamos falar assim, com exercício físico, vai caminhar melhor, vai raciocinar melhor, vai viver melhor e vai aproveitar melhor. Inclusive essa questão que você falou dos acidentes, essa proteção, e a gente fez até uma live que falamos sobre isso, né, da questão da queda de idosos. Sim, né? Que o índice é absurdo. Eu não lembro dos números hoje. Então, 70% acima dos 70 anos falecem até o primeiro ano. Então é isso? Aí cai, se machuca, não se recupera. Eu tô bem no raciocínio aqui, né? Não se recupera e o idoso tem essa dificuldade, né? Então, estando com o músculo mais forte, primeiro que vai ter uma capacidade de locomoção melhor. E mesmo numa queda, o músculo vai absorver parte dessa energia, então vai proteger mais o sistema esquelético. Não vai ser tão grave não vai assim. ser tão grave assim a queda. Então, sim, tem que fazer, inclusive o idoso, principalmente o idoso, tem que se movimentar. Para não correr riscos lá na frente. Então, é um investimento para não pagar o preço lá na frente. Saúde em primeiro lugar, né, professor? E quanto antes você começar, vamos dizer assim, menos você precisa investir, na realidade, né? Porque quanto mais jovem você começar, mais fácil vai ficar de você ter os resultados que o exercício físico traz. Perfeito. É isso. Como que as empresas podem contribuir para o combate ao sedentarismo? Porque a gente sabe que uma pessoa ativa fisicamente, ela traz mais resultados. Isso. Então, quando a gente fala no combate ao sedentarismo, aí a gente tem que também pensar também numa macroestrutura, né? Que não é só individualmente, né? Mas aí tem a questão da saúde pública, né? Então, assim, os governos também devem fazer parte desse processo, né? Incentivar a prática do movimento. E tem bastante, né? Na realidade, né? Eu acho que hoje... eu não vou fazer exercício físico porque é caro. Mas a gente tem alguns lugares ali que... Nós somos uma cidade privilegiada. Bem ou mal, né? Vamos falar que bem, Curitiba falem mal de Curitiba. É um excesso. É uma exceção. Né? Uma exceção. Tem diversos problemas, como toda grande cidade, mas em comparação com outras metrópoles, né, e outras capitais do Brasil, a gente está muito bem servido nessa estrutura, né, em relação a parques, em praças, né, em quadras, né, poliesportivas e tal. Então, mas não é só isso, né? Então, sim, e como todo mundo, a grande maioria das pessoas trabalham em algum ambiente, né? Então, as empresas deveriam, algumas já têm, né, uma responsabilidade em também incentivar a prática do movimento nos seus colaboradores, né? Até porque, para a empresa, é mais barato pagar lá para o cara fazer uma academia do que o cara depois ficar doente e aumentar o índice de absenteísmo, daí o cara não vai trabalhar por
algum período, né? Então isso já traz prejuízo para a empresa. Então, sim, as empresas deveriam criar alguns sistemas, né? Hoje em dia, a grande maioria das empresas mais estruturadas, com um número de funcionários mais significativos, já até fornece lá o Gympass, né? Sim. Pessoal, aplicativos de né? Prática esportiva. Então, mas é isso, tem que incentivar as empresas, dentro da sua condição, né? Criar algum tipo de mecanismo onde proporcione o seu colaborador a se movimentar mais. Inclusive, não existe mais a empresa, né? Nem é o caso de citar o nome, obviamente, mas ela já não existe mais. Mas indo a Piraquara, é uma empresa grande que é de pneus. PS, né? Bom, então... Ela foi para outro país, né? Então, pra China, eu sei. Aí eu tive um aluno que ele era fisioterapeuta lá nessa empresa. E a empresa, interessante, né? Porque quando ele comentava, ele era muito entusiasta da empresa, porque lá eles davam alguns benefícios, né? Então, tinha diversos... A empresa cercava o seu colaborador com diversas atividades, né? Onde ganhava-se bônus. O cara cumpria essas atividades. Então lá, eles recebiam, né? Os colaboradores recebiam um informativo semanal, né? Um jornal famoso aqui em Curitiba, e daí, ao final lá de sexta-feira, vinha um relatóriozinho para ele... Fala o nome, certo? Patrocina a gente, Gazeta do Povo. Isso. E recebia lá um questionáriozinho para eles, atualidades, né? Então, o cara acertava lá tanto por cento, tinha lá um tantinho de bônus para o final do mês. Dentista em dia, bônusinho lá. Tá com avaliação médica em dia, bônusinho lá. Exercício físico. Então, pratica atividade física, né? Então, tinha que provar lá que estava fazendo, pontuava. E tinha a tal da ginástica laboral, também lá na empresa. Então, o exercício físico traz tantos resultados positivos que as empresas investem bastante em ginástica laboral, né? Ele fala, se o cara fechasse todo esse componente, né? Todo esse componente, ele ganhava um salário mínimo na época, a mais um salário. Cada um salário mínimo a mais o cara ganhava. Então, isso incentivava o cara a fazer, a estar envolvido nesse processo, né? Olha quanto é interessante. E as empresas sabem disso. Sabem disso. Que quanto mais ativo fisicamente, quanto melhor a saúde do colaborador ali, menos ele vai faltar. Sim. Então, só benefício. E aumenta a produtividade, inclusive. Já tem diversos estudos que demonstram que a produtividade aumenta. Sim. Para você que é funcionário, você vai aumentar a produtividade na empresa. Para você que é dono do seu próprio negócio, se você começar a fazer exercício físico, você vai dar mais resultado para você mesmo. Então, só benefícios. O nosso objetivo é tirar você realmente dessa cadeira... Do comportamento sedentário. Então, procura, pesquisa, vai atrás de um profissional, entra na plataforma. A plataforma está aí para isso, para você achar um profissional perto da sua casa, uma modalidade que você gosta, num horário que fique confortável. Perfeito. É isso. Fácil. Sérgio, bate-papo incrível. Eu sabia que ia ser assim. Você já teve uma tendência ali mais nerds, né, de querer... Eu falei para você dar uma... Pois é. Então é isso, a gente tem um bate-papo aqui semanalmente para trazer conteúdo para você. Espalhe esse conteúdo para as pessoas que você sabe que não fazem exercício físico. Espalha para as esposas que só deixam os maridos jogar uma vez na semana. Ele precisa jogar mais vezes. Fala para tua família que existem modalidades que vocês podem praticar em grupos. Então, não tem o porquê. Se você não investir hoje em exercício físico, você vai gastar e vai gastar muito mais e sem saúde lá na frente. Para que disso? E não fala que você não tem tempo de praticar. Sérgio, quer deixar aí uma palavra final? Então, assim, a palavra final, na verdade, é só para resumir, né? Então, a gente está falando aqui para você criar a estratégia, né, para sair do comportamento sedentário. Eu coloquei aqui, né, algumas questões, vamos pontuar aqui, né? Então, assim, procure durante o dia acumular mais movimento. Primeiro detalhe. Então, durante o dia, procure fazer mais movimento, tá? Se movimentar mais, né? Usar mais escada, andar mais tempo a pé, reservar um tempo. Então, aí na tua agenda, reserva um tempo para alguma atividade física, né, mais específica, dentro daquilo que já foi comentado, que dê prazer, né? Para facilitar, procure envolver um parceiro ou a família, isso motiva, isso cria compromisso, né? Então, tenha um propósito, né?
Sobre esse parceiro, só não vai na academia lá ficar em 3 para revezar um aparelho, que daí a gente vai ficar bravo com vocês. Tem professor lá que 3, 4, não fica fazendo fila no aparelho. Tem professor lá que pega pesado aí, né? É. Criar pequenas metas, foi o que o professor já falou aqui, então queira chegar primeiro sem dar o primeiro passo, né? Então, pequenas metas. Eu vou traduzir isso para nossa realidade. Não queira chegar em setembro, outubro e fazer aquele projeto verão, se matar Perfeito. 3 horas por dia na academia, 6 vezes na semana, que você não vai conseguir passar dessa fase. Perfeito. Porque vai ser muito cansativo, vai ficar com dor, vai ser cansativo, não vai dormir direito, não, tem que ser gradativo. Gradativo. Inclusive, dessa questão da pequena meta, agora eu lembrei aqui de uma historinha legal, foi do Michael Jordan. Essa galera mais nova talvez não ouviu falar, mas não conheceu, né? Grande jogador de basquete, um dos maiores de todos os tempos, né? O Michael Jordan, da NBA dos Estados Unidos. E lá atrás, né, conversando, numa entrevista que ele deu, ele foi o melhor jogador do mundo, né? No basquete. Ele está lá no Hall da Fama, enfim, né? E o repórter perguntou para ele quando que ele se imaginou ser o melhor atleta de basquetebol do mundo. Ele falou assim, que ele jamais imaginou. Porque quando ele era criança, isso é palavras do Michael Jordan, quando ele era criança, ele queria ser o melhor jogador de basquete da rua dele. Da rua. Aí depois ele foi para o colégio. Aí no colégio, ele queria ser o melhor jogador do colégio. Aí do colégio, ele foi para a faculdade. Na faculdade, ele teve como meta ser o melhor jogador da faculdade. Aí ele foi convocado para a seleção americana universitária. E aí ele teve como meta ser o melhor jogador da seleção universitária americana. Ele foi. Aí ele foi para a NBA. E na NBA, aí ele falou, quero ser o melhor jogador da NBA. E como melhor jogador da NBA, ele foi o melhor jogador do NBA e, consequentemente, o melhor jogador do mundo. Ou seja, então, lá atrás, mas assim, foi acontecendo uma metas escada. Metas pequenas. Então, pequenas metas. Quando você atingiu essa, agora eu vou para uma escala maior. E assim sucessivamente. Né? Então, você pode pensar numa meta maior. Sim, mas crie aqui pequenas metas. Né? Então, para isso, tem que ser, falou, organização e processos. Né? Então, você tem que ter um mínimo de organização. Mas aí é contigo. A organização e processo é você que tem que construir. Né, dentro da sua estratégia, do seu dia a dia, né, para até a gente sair do modo automático, porque hoje a gente vive no modo automático, então a gente tem que sair do modo automático para estar mais consciente naquilo que a gente pretende fazer. E cuidado para não ficar procrastinando, né? Então, e não falar, e aprender a falar não também, né, professor? Aprender a falar não. Porque senão o cara vai jogando tarefa para você, você vai recebendo tarefa, e você não tem tempo para nada. Então tem hora que, opa, peraí, isso aqui eu não vou fazer. Perfeito. Né? Então, também aprender a falar não também está dentro aí do processo. Olha aí. Mensagem boa, né? Então é isso. Utiliza a plataforma, busca uma atividade, um exercício físico próximo da sua casa, num horário que fique confortável, uma coisa que você gosta de fazer. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, Sérgio, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível. Eu que agradeço. O Sérgio, eu brinquei no começo que é do pergaminho, né? Pergaminho. Mas eu acho que foi rupestres, desenhos então, rupestres. Muito obrigado pela presença, Sérgio. Vamos marcar mais lives. Agradecer a turma aí que está conosco e isso aí, que futuramente vai ver. Então faz um favor para mim. Espalhe esse conteúdo, manda para as pessoas que você sabe que não fazem nada de exercício físico. Elas têm que sair desse sedentarismo e você que já pratica, vai aumentando lá o objetivo. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até semana que vem tem mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.